Alô, Nação Celeste! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo apaixonante sobre o nosso querido Cruzeiro. Aqui é o Raposa News, e hoje estamos prontos para mergulhar nas últimas notícias, análises e curiosidades do nosso amado clube. Então, apertem os cintos e preparem-se para uma dose extra de emoção azul. Em um duelo emocionante neste domingo, o Cruzeiro enfrentou o Botafogo na 37ª rodada do Campeonato Brasileiro, encerrando a partida com um empate eletrizante de 0-0. Esse resultado ganha ainda mais destaque com a derrota do Bahia para o América Mineiro, por 3-2, o que assegurou a permanência da Raposa na Série A. Com a equipe de Paulo Autuori agora firmemente estabelecida na elite do futebol brasileiro, os olhos se voltam para a última rodada, onde o Cruzeiro busca ansiosamente uma vaga na Copa Sul-Americana. A equipe atingiu a marca de 46 pontos, 5 à frente do Bahia, o primeiro time dentro da temida zona de rebaixamento. Com apenas 3 pontos em disputa, a Raposa garantiu sua permanência na Série A, mas o desafio agora é conquistar um lugar na competição internacional. O destino do Cruzeiro na Copa Sul-Americana está nas mãos da própria equipe. Um empate contra o Palmeiras na próxima quarta-feira, às 21h30, horário de Brasília, no Mineirão, é suficiente para garantir a participação na competição internacional. Contudo, uma derrota para o time paulista colocará a Raposa na dependência do resultado entre Santos e Fortaleza, na Vila Belmiro, no mesmo dia e horário. Vale ressaltar que o Santos é o único time capaz de ameaçar a vaga do Cruzeiro na Copa Sul-Americana de 2024. Em caso de vitória santista, ambos os times empatarão em pontos, mas o Santos ultrapassará a Raposa no número de vitórias, 12-11. Assim, a ansiedade toma conta dos torcedores, enquanto a última rodada se aproxima, determinando o destino do Cruzeiro na competição internacional. Entretanto, mesmo com a atenção voltada para a Copa Sul-Americana, o Santos não pode baixar a guarda. Uma derrota na última rodada, somada às vitórias de Bahia e Vasco em seus respectivos confrontos, pode resultar no rebaixamento do Peixe. O Vasco enfrenta o Bragantino, enquanto o tricolor de Salvador encara o Atlético Mineiro, tornando a batalha pela permanência na série ainda mais imprevisível e emocionante. Em meio aos ventos de especulação que sopram pelo universo futebolístico, um rumor ganha força e agita as mentes dos torcedores do Cruzeiro, a possível chegada de Rodrigo Caio ao clube celeste. O zagueiro, atualmente no Flamengo, construiu uma trajetória marcante nos gramados, tornando-se um nome respeitado e temido pelos adversários. Seu ingresso no Cruzeiro não seria apenas uma mudança de time, mas a chegada de um jogador com um histórico recheado de conquistas e reviravoltas, pronto para deixar sua marca na história estrelada. A trajetória recente de Rodrigo Caio no Flamengo é digna de um roteiro de cinema. Desde sua chegada em 2019, o zagueiro participou ativamente das campanhas vitoriosas do Brasileirão e da Libertadores em seu primeiro ano, provando ser uma peça-chave na defesa flamenguista. Mesmo em temporadas marcadas por lesões, o zagueiro demonstrou resiliência e contribuiu para a conquista do título brasileiro em 2020, exibindo a determinação que o caracteriza. No entanto, a história de Rodrigo Caio não se resume apenas aos gramados, mas também à sua jornada com a seleção brasileira. Com convocações para importantes competições internacionais, o zagueiro mostrou sua qualidade técnica e capacidade de liderança. Sua recente chamada para substituir Thiago Silva nas eliminatórias para a Copa do Mundo 2022 demonstra que seu talento continua em alta e que sua experiência seria uma valiosa contribuição para o Cruzeiro. Ao considerar a possibilidade de Rodrigo Caio vestir a camisa celeste, é impossível não imaginar o impacto positivo que sua presença traria ao time. Com um valor de mercado de 1,5 milhões de euros, o zagueiro é mais do que um reforço para a defesa, ele é um líder em potencial, um estrategista nato que poderia inspirar a equipe a alcançar novos patamares. O Cruzeiro, sedento por retomar seu lugar de destaque no cenário futebolístico, enxerga em Rodrigo Caio não apenas um jogador, mas um catalisador de esperança e conquistas. Rodrigo Caio, mais do que um zagueiro comum, é um maestro da defesa. Sua presença nos gramados transcende as simples atribuições de sua posição, elevando-o a um patamar de excelência que poucos alcançam. Com sua técnica refinada e inteligência tática, ele não apenas protege a meta, mas dita o ritmo do jogo defensivo, conduzindo a equipe com maestria. Uma das características mais marcantes de Rodrigo Caio é sua capacidade de leitura de jogo. Seus movimentos calculados e sua visão estratégica permitem antecipar as ações dos adversários, interceptando jogadas perigosas antes mesmo que se concretizem. Sua presença imponente na área é uma muralha quase intransponível, e seu timing preciso nos desarmes se torna uma arma valiosa para neutralizar ataques adversários. Além de sua solidez defensiva, Rodrigo Caio surpreende ao contribuir ativamente no jogo ofensivo.
Seja nas bolas aéreas, onde sua estatura e precisão o tornam uma ameaça constante nas jogadas de bola parada, ou na saída de bola controlada desde a defesa, o zagueiro se destaca como um jogador completo. Sua habilidade em iniciar jogadas e distribuir passes estratégicos proporciona ao time uma transição suave entre defesa e ataque. A experiência internacional de Rodrigo Caio também se reflete em sua liderança dentro de campo. Capitão do Flamengo em diversas ocasiões, ele demonstra uma maturidade e serenidade que inspiram seus companheiros. Sua capacidade de motivar a equipe nos momentos cruciais e sua postura exemplar o transformam em um verdadeiro líder, características que certamente seriam bem-vindas no elenco do Cruzeiro. À medida que o rumor da possível chegada de Rodrigo Caio ao Cruzeiro ganha força, a expectativa entre os torcedores atinge níveis estratosféricos. A visão de ver o zagueiro atuando nas cores celestes é um convite à imaginação, despertando a esperança de jogadas brilhantes, defesas extraordinárias e conquistas inesquecíveis. Seus pés talentosos e mente estratégica poderiam ser a chave que o Cruzeiro precisa para desbloquear um novo capítulo repleto de sucessos. Resta aos torcedores aguardar ansiosos e sonhar com um futuro onde Rodrigo Caio seja o protagonista de uma jornada gloriosa no coração da defesa cruzeirense. As temporadas de 2022 e 2023 apresentaram um capítulo peculiar na carreira do talentoso zagueiro Rodrigo Caio. No cenário competitivo do futebol brasileiro, sua presença nos gramados foi marcada por uma participação mais restrita, especialmente devido a lesões que desafiaram sua resiliência. Com apenas 12 jogos disputados em 2022, o zagueiro enfrentou momentos desafiadores, mas não faltaram flashes brilhantes que ilustraram sua habilidade singular na defesa. Em 2023, o retorno de Rodrigo Caio aos campos foi um evento aguardado e celebrado pelos fãs do Flamengo. Sua aparição em janeiro, no empate em 1-1 contra o Bangu, pela quarta rodada do Campeonato Carioca, reacendeu as esperanças de que o zagueiro, com sua destreza técnica e liderança, poderia moldar o destino do time rubro-negro. Contudo, com apenas um jogo disputado até o momento, o que o futuro reserva para Rodrigo Caio permanece em aberto. Enquanto as atenções se voltam para o possível interesse do Cruzeiro em contar com os serviços de Rodrigo Caio, a especulação se intensifica. As estatísticas do zagueiro, apesar das limitações temporárias, revelam um jogador cujo impacto vai além dos números. Seu histórico de mais de 200 jogos na carreira é uma prova de sua consistência e versatilidade, qualidades que poderiam se traduzir em um benefício significativo para o Cruzeiro. Imaginar Rodrigo Caio vestindo a camisa celeste é enxergar um futuro onde sua presença não apenas reforça a defesa, mas também inspira uma equipe em busca de glórias renovadas. Seu papel não se limitaria ao desarme e à interceptação. Rodrigo Caio, com sua experiência em títulos nacionais e internacionais, se tornaria uma figura emblemática no caminho do Cruzeiro de volta ao topo. O suspense em torno desse possível movimento transcende as estatísticas, criando uma atmosfera eletrizante e alimentando a imaginação dos torcedores, que anseiam por testemunhar a próxima grande saga do futebol. O futuro de Rodrigo Caio, e possivelmente do Cruzeiro, está prestes a ser desenhado, e os amantes do esporte estão ávidos por cada detalhe dessa história que está por vir. À medida que os boatos se intensificam e os corações dos torcedores aceleram com a perspectiva da chegada de Rodrigo Caio, a expectativa cresce. A possível transferência do zagueiro para o Cruzeiro não é apenas uma mudança de clube, mas a promessa de um novo capítulo emocionante na carreira do jogador e na história centenária do time mineiro. Resta aos torcedores, ansiosos por ver o desfecho dessa trama, imaginar as jogadas, os gols e as vitórias que Rodrigo Caio poderia trazer à Raposa. O futuro promete ser vibrante e cheio de emoções para os aficionados do Cruzeiro.